Alice. Bom dia, Alice. Seja bem-vinda. Bom, eu marquei esse horário porque é o horário da nossa aula normal, né, de acordo com o horário escolar fornecido. E como muitos professores estavam conversando sobre agendar as aulas, eu não quis atrapalhar o horário de ninguém, então eu mantive o meu. Não quis pegar o horário de ninguém, então eu mantive o meu. E aí, essa aula dessa semana é porque é o fechamento do nosso terceiro bimestre, e na próxima semana a gente começa o quarto, né? Então, por conta disso, eu pedi para marcar esse momento com vocês. Semana que vem a gente vai ter de novo, mas aí já iniciando na semana de postagem de aula do núcleo comum. Essa semana não é a aula do núcleo comum, então seria um momento como se diz, de plantão, né? Mas também porque eu precisava passar algumas informações e importantes, assim, que eu julgo bastante importantes. Em relação às atividades avaliativas, aqui está postado desde o início da semana passada, para finalizar, no caso hoje, que é dia 20, é a última atividade avaliativa do terceiro bimestre. Aqui no AVA, né, como a gente vai ver agora, só para dar uma revisada, desde que nós reiniciamos as aulas depois do recesso de julho, foram postadas as seguintes aulas. Deixa eu só chegar aqui. Aqui, julho, aqui. Então, teve essa parte aqui, eu postei esse vídeo avisando sobre a recuperação paralela em espanhol, como funciona. Então, se alguém tiver dúvidas sobre a recuperação paralela, para assistir esse vídeo, vai entender como que ela funciona. Na primeira aula do retorno, que foi dia 21 de agosto, foi postado o conteúdo todo relativo aos assuntos estudados no primeiro bimestre. Então, aquele aluno que ficou com alguma dificuldade em relação ao primeiro bimestre de nota, não tem nota, ficou com nota abaixo da média, enfim, esse aluno vai entrar aqui, vai assistir o vídeo, vai entender como é que funciona a recuperação, e aí ele vai estudar esses conteúdos referentes ao primeiro bimestre, né? Que são esses aqui. Então, para cada tópico, ó, acentuação gráfica, você tem uma videoaula explicativa, que é esse link aqui, e nesse link você pode acessar atividades. Aqui para artículos, tem a aula explicativa, videoaula, e aqui você entra para praticar. Nenhuma dessas atividades devem ser enviadas para mim. Todas as atividades são para estudo e todas elas têm correção automática. Então, não é necessário entregar essas atividades. Elas não valem nota nem nada, elas são para estudo, para preparação para a prova que vai fazer em relação a esse conteúdo. Aqui também, videoaula. Aqui esses exercícios podem ser acessados nesse mesmo link. Então, tanto a videoaula quanto os exercícios estão aqui. Aqui é a mesma coisa. Pronomes, complemento direto e indireto, a mesma coisa. E aqui tem alguns exercícios que vocês podem utilizar. Uma vez que o aluno que precisa fazer recuperação no primeiro bimestre, ele estudou tudo isso daqui, ele ficou com dúvida, o que ele faz? Ele pode me chamar e falar assim, professora, vamos marcar um meet em relação ao conteúdo pronomes pessoais do modo indicativo e verbos regulares, porque eu não entendi direito, eu preciso de explicação. Então, a gente agenda um meet, eu venho aqui e tiro as dúvidas de qualquer um desses conteúdos aqui que o aluno precisar. Depois disso, o que o aluno vai fazer? Ele vai preencher a requisição de recuperação, que é um formulário que eu criei para poder organizar o meu trabalho. Ele preenche essa requisição de recuperação e aí ele vai receber o link da prova, ele vai fazer uma prova e um trabalho referente ao primeiro bimestre. A mesma coisa que eu expliquei sobre o primeiro bimestre também serve para o segundo. Na aula do dia 28 de agosto, que foi na semana seguinte ao 21, eu postei os conteúdos estudados durante o segundo bimestre. E é exatamente a mesma coisa. Conteúdo, exercício, conteúdo, exercício, conteúdo, exercício, enfim. O aluno estudou, ele se preparou, ele está pronto para fazer, ele vai preencher a requisição de recuperação e vai receber os links da prova e do trabalho para ele poder fazer a recuperação do segundo bimestre. Então, a professora não está trabalhando com reabertura de atividades
referentes ao primeiro e segundo bimestre. A recuperação do primeiro e segundo bimestre está sendo dessa forma. Bom, finalizado isso, na aula do dia 4 de setembro foi quando nós começamos o nosso terceiro bimestre. E aí nós começamos naquela situação da política da alternância, fazendo uma semana núcleo comum, outra semana núcleo técnico. Na semana do núcleo comum, eu posto as minhas aulas, na semana do núcleo técnico, eu fico de plantão. Eu não tive nenhuma procura para aulas síncronas nesse período. E eu mandei mensagem já lá no comecinho, avisando que sempre que vocês se organizassem e quisessem fazer aulas síncronas, que marcassem comigo, porque eu estava marcando as aulas e acontecia exatamente, não importava o horário, mesmo que o horário fosse escolhido por vocês. No máximo, 2 ou 3 alunos era que eu tinha presente nas minhas aulas síncronas. Então, por essa razão, eu não marquei aula síncrona. Só que agora eu marquei, independente de vocês quererem, gostarem, ou enfim, o horário, eu segui o horário da aula normal, que é o horário que é fornecido pelo Instituto, que seria, na verdade, se nós estivéssemos nas aulas presenciais, nós estaríamos nesse horário dentro da sala de aula. Então, eu segui esse horário e pensei assim, vou fazer independente de eles virem ou não virem, vou gravar e vou deixar disponível no AVA, porque se eu ficar dependendo de eles virem ou não virem, eu não vou fazer nada, porque eles não vêm e não respondem e não participam. Sempre 1, 2, 3 somente que participa, e esse 1, 2, 3 que participa merece ter a aula independente dos outros ou não. Então, é por isso que estamos aqui. Somente eu e você hoje, né, Alice? Mas estamos aqui. Então, eu estou explicando aqui como é que nós fizemos, como é que funcionam as postagens. Alguns alunos, geralmente, têm o hábito de entrar apenas para olhar o painel. E eu não deixo as minhas atividades fechadas com prazo. E as minhas atividades não estão sendo postadas no AVA. Quando elas são postadas no AVA, elas aparecem no painel. Quando elas não são para postar no AVA, elas não aparecem no painel. E se eu deixar com data no painel, vai acontecer que a minha atividade vai fechar e a cada dia eu vou receber uma enxurrada de pedidos de alunos para reabrir a atividade porque eles não fizeram no prazo. E aí eu vou ter que ficar vindo aqui no AVA, abrindo atividade, dando mais prazo para poder ficar disponível no painel. E é por essa razão que eu não estou fazendo isso, porque elas estão todas abertas e o aluno vai chegar aqui, por exemplo, essa atividade que foi a primeira do terceiro bimestre, o conteúdo dela era vocabulário. Então, eram tipos de casa, de moradias, material de escolar. Eu utilizei um curta-metragem onde falava sobre isso, uma pessoa que estava chegando para morar no apartamento, e falava sobre as coisas que tinha no entorno daquele apartamento, ela queria alugar e tal, e depois tinha atividades relacionadas, né? E uma das atividades que vocês tinham que fazer era gravar um texto, que está o texto lá no link, né, lá na página, falando qual é a diferença entre piso e apartamento. Então, precisava que ouvisse o texto, porque ele está gravado lá por um nativo, praticasse a leitura desse texto o máximo possível, e uma vez seguro de que você praticou e tudo mais, você acessaria o link da tarefa, que é esse, clicaria aqui ou clicar aqui, tanto faz, vai dar no mesmo lugar, que vai abrir para vocês essa página. E aqui deveria, então, gravar, se ainda tivesse dúvida, ainda tinha mais explicação aqui de como fazer, né? Aqui ainda tem o texto por escrito, aqui mostrando que você deve apertar lá em cima, ouvir o áudio tantas vezes quantas forem necessárias, né, para praticar a leitura. Eu nem sei, eu estou mostrando, na verdade, eu acho que eu não estava compartilhando a tela, né? Agora que eu vou compartilhar. Vamos lá. Esqueci desse detalhe. Agora sim, né? Então, tá aqui. Aqui. Então, aqui tá dia 4 de setembro, né? Aqui tá o link onde você clica para poder acessar, e acessaria essa página aqui, que é o Padlet.
lá aqui no Padlet você tem também as instruções, por escrito aqui. Aqui tem o texto, né, mostrando que lá como se diz, lá naquela página da internet que foi deixada para acessar, você vai encontrar essa atividade, que seria para você ouvir quantas vezes forem necessárias, e depois você tem o texto aqui, você vem aqui no Padlet, você vai clicar 2 vezes aqui, né, ou clica no mais, e aparece para você uma janelinha para você poder fazer a gravação, né? Cadê? Aqui embaixo, aqui. Aí, o que você vai fazer? Peraí. Meu Deus, aqui. Aí você vem aqui nos 3 pontinhos e escolhe aqui, voz, gravar áudio do seu microfone. Clicou aqui, ele já abre uma cabine de áudio, você clica no microfone e começa a gravar. Aí, uma vez que você gravou e achou que está bem, você pode salvar, e quando você entra logado, o seu nome fica aqui. E eu preciso que o nome fique, que você se identifique, para não ficar anônimo, né? Às vezes acontece de alguém entrar, como esse aqui, por exemplo, anônimo, e eu tive a ajuda de uma colega que ouviu a voz e conseguiu reconhecer, e aí eu mesma vim aqui e coloquei o nome da aluna, que é Eduarda Tripper, senão eu não teria como saber para quem que eu daria a nota dessa atividade, porque a pessoa não se identificou. Eu preciso que se identifique, senão fica difícil da gente poder saber para quem atribui nota, né? Bom, então essa foi a primeira atividade do terceiro bimestre. Deixa eu dar uma olhada como está o meu controle de atividades aqui. Então, Alice, você está com todas as atividades completas, né? Mas tem várias pessoas na turma. Meu pai já foi. Ah, tá bom. Obrigada, dona Ida. Mas tem várias pessoas aqui que estão sem as atividades ainda. Então, por isso é importante essa explicação para que elas possam se localizar. A próxima atividade do terceiro bimestre foi a aula do dia 18 de setembro, que era uma sequência em relação a conteúdo. Se lá no anterior nós falamos sobre casas, tipos de casa, nós falamos sobre o entorno, aqui nós demos continuidade, ampliando o vocabulário relacionado a cômodos da casa e coisas que se veem no entorno de uma residência, no bairro, na cidade. E aqui, então, vocês tinham uma outra atividade para fazer, que era no Google Forms. Então, era um outro curta-metragem, de Ilusiones também se vive, tinha atividades interativas no próprio vídeo, e tinha esse formulário valendo 20 pontos, que deveria ser feito também. Dando sequência aqui, no dia 2 de outubro, nós tivemos uma outra aula que também, de alguma forma, é relacionada com as 2 primeiras, porque nós estamos falando aqui de preposições e advérbios de lugar, e quando a gente fala de locais da cidade, quando a gente fala de entorno da residência, que você precisa se movimentar de um lado para o outro, você vai precisar de indicações, né? E como você indica lugares? Com advérbio de lugar, com preposições. Então, essa aula também, de alguma forma, é relacionada com as 2 primeiras. Existia aqui atividades, tinha videoaula, tinha atividades para prática online, e tinha um formulário de atividades no Google para ser feito, que também valia nota, valia 20 pontos, né? Então, também outra atividade para que vocês possam dividir as notas, que ela não fique uma atividade só pesada, com um valor de nota pesado, né? Aqui, na aula do dia 16 de outubro, foi uma aula que eu fiz particularmente com bastante carinho, né, essa aula, porque no dia 2 de novembro nós tínhamos o dia de finados aqui no Brasil, mas no México é uma data muito importante e é uma data bastante reconhecida no mundo inteiro, até como patrimônio cultural do México, que é El Día de los Muertos. Então, eu fiz com bastante carinho um slide para vocês, né, que foi esse daqui, onde eu coloquei o conteúdo, assim, procurei deixar esse slide bem no clima, né, mesmo, né, no estilo das comemorações, os desenhos característicos, explicando sobre a parte bem cultural mesmo, né, algumas frases, enfim, coisas
bem relacionadas a essa parte da cultura, e deixei também uma atividade para ser feita. Então, vocês tinham também áudio, tinha texto escrito, tinha imagem, tinha atividade para fazer, e tinha esse formulário de atividades valendo 30 pontos. Bom, depois, no dia 30 de outubro, a gente fez uma revisão dos verbos, né, no presente, regular e irregular, uma atividade interativa. Essa daqui não era uma atividade com nota atribuída, era uma atividade apenas de prática, de revisão mesmo. Tinha aqui um vídeo interativo que eu coloquei no próprio AVA, com exercícios para vocês fazerem no próprio AVA, e o AVA, infelizmente, não registra esse tipo de exercício. Mas, de qualquer maneira, como eu falei, não era uma atividade que valesse nota, então não era necessário que vocês me enviassem essa atividade de alguma forma. Por isso que ela ficou apenas aqui para revisão e prática, e eu coloquei esse link de conjugador de verbos, porque o tempo todo a gente precisa conjugar verbos em espanhol, e isso aqui é uma ajuda para vocês, então eu deixei para que vocês utilizem sempre que for necessário. Aqui eu printei a tela para mostrar como funciona. Escreve o verbo aqui, clica em conjugar, e ele vai aparecer a conjugação em todos os modos e tempos, em todos os modos, né, modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo, e os tempos possíveis dentro desses modos, mostrando ele também no infinitivo, no gerúndio e no particípio. No dia 13 de novembro, que foi a nossa última aula postada, então, foi quando eu postei a última atividade avaliativa do terceiro bimestre, e aí eu coloquei aqui como conteúdo gramatical, né, os determinantes e pronomes indefinidos de uso mais frequente em espanhol. Aqui, vocês tinham, como essa matéria, essa aula, esse conteúdo, era um conteúdo um pouco mais complicado, vamos dizer assim, eu gravei uma videoaula e ela ficou bastante detalhada, inclusive, tá? Ela ficou com 39 minutos, mas porque eu precisava explicar com bastante cuidado. Então, essa aula, ela tá bem detalhadinha, bem explicadinha, o conteúdo nos slides também está bem esmiuçado, e é de suma importância que se faça, que se assista essa aula antes de fazer a atividade avaliativa, senão não consegue fazer. E eu sei que eu vejo que tem alguns alunos que às vezes só vêm aqui e clicam no link, não assiste a aula. Como eu vejo isso? Porque erra coisas assim, muito básicas. Então, eu falo, não assistiu a aula e nem utilizou os slides que eu postei, porque eu deixei os slides aqui, que você pode estar fazendo a atividade avaliativa e consultando os slides, porque eles estão aqui à sua disposição. Eu não quero que fique um copiando a prova do outro, mas utilizar o material para consulta, nada te impede de fazer isso. E mesmo com o material para consulta, alguns erros são, assim, bem básicos, né? Que você vê que faltou mesmo um pouco de dedicação ali para poder estudar, não sei, pegou só o link, fez só a prova, enfim, não estava lá para saber, mas é a sensação que eu tenho quando eu vejo alguns resultados. E com isso a gente finalizou, então, a parte do terceiro bimestre. E agora, o que vai acontecer? No quarto bimestre, a gente tem a seguinte situação, ele começa a semana que vem, e ele não termina este ano. Nós vamos seguir com ele no retorno de 2021. Mas a disciplina de espanhol tem 80 horas, né? E essas 80 horas são divididas aí ao longo do ano, fica basicamente 20 horas para cada bimestre. Essa é mais ou menos a separação. Só que esse ano foi muito atípico e não ficou separado dessa forma, porque vocês veem que no calendário acadêmico, o terceiro bimestre encerra agora. Só que eu já dei boa parte dessas 80 horas. E agora me faltam apenas 12 para finalizar as 80. Então, o que eu teria que ter 20 horas para o quarto bimestre, eu tenho 12. E dentro dessa política da alternância, eu tenho 12 horas, refere-se a 6 semanas.
que na prática eu tenho 3 semanas, porque eu só posso postar a aula 3 semanas. Eu posto semana que vem, mas não posso postar na outra. Aí eu vou postar na outra, mas não vou postar na outra. Então vai ficar somente 3 semanas. E são 3 semanas, eu não posso dar todo o conteúdo em 3 semanas. Eu preciso, então, reduzir o meu conteúdo para poder dar em 3 semanas. E dentro dessa proposta de redução de conteúdo, o que eu tinha na ementa, o que eu fiz? Ah, vocês vão ficar prejudicados. Não, porque como os outros bimestres foram maiores, eu fui puxando o conteúdo. Eu fui pegando, acabando do bimestre e fui puxando do próximo. A única coisa que não era definido que era o próximo bimestre, mas o conteúdo já estava sendo dado, já estava sendo avaliado. Então, para o nosso quarto bimestre, sobraram, por exemplo, que estava previsto, né? A gente tinha aqui heterogenéricos, heterotônicos, esses eu ainda dei lá no início do ano, quando era presencial ainda. Aí, o que ficou para o quarto bimestre? El cuerpo humano, los deportes, pronombres relativos, interrogativos, adjetivos, gênero e número, e componentes culturais de Espanha e países hispânicos. Então, componentes culturais da Espanha e países hispânicos, eu não tenho condições de cobrir tudo isso nem ao longo de um ano inteiro, porque são muitas coisas, mas eu já abordei de alguma forma, como foi, por exemplo, na última aula, o México, que é um país hispânico, e eu abordei um componente cultural do México. Já tinha abordado componentes culturais anteriormente. O que eu vou deixar de fora? Por que eu vou deixar de fora? Porque no terceiro ano, eles são retomados também, esses conteúdos. Eu vou deixar de fora pronomes relativos, que eles são retomados no terceiro ano, e vou deixar de fora adjetivo, gênero e número. E o que eu vou trabalhar? Vou trabalhar corpo humano, os esportes e pronomes interrogativos. Então, esse vai ser o conteúdo que vai ser dado no quarto trimestre. A primeira semana do quarto trimestre, que é a semana que vem, vou trabalhar corpo humano. Na outra semana, eu fico de plantão. Depois, na outra semana, eu trabalho los deportes. E junto com los deportes, vem os verbos de movimento. Porque se eu pratico um esporte, automaticamente entram verbos de movimento aí. Então, entro também ali junto com os deportes. E depois disso, a gente entra em férias. E quando nós retornarmos lá em fevereiro, aí nós vamos ter os pronomes relativos. E o que isso implica? Implica que eu tenho 3 semanas de postagem de aula e eu preciso definir as minhas atividades avaliativas, todas, do quarto bimestre, nessas 3 semanas de postagem de aula. Então, cada conteúdo desse vai ter uma atividade valendo entre 30 e 40 pontos, porque eu preciso de 2 de 30 e uma de 40. Então, eu que gosto de trabalhar com bastante de atividade diferenciada, eu não vou poder fazer isso, porque eu não vou ter tempo hábil. Porque se eu postar qualquer coisa na semana que não seja a minha semana, vocês vão reclamar. Então, por essa razão, é que eu vou fazer dessa forma. Para não ter reclamação, para que vocês não fiquem chateados comigo por eu estar postando alguma coisa. Eu nunca fiz isso, na verdade, né? E não vai ser agora que eu vou fazer, apesar do tempo corrido. E aí você pode dizer assim, mas e aí, professora, as aulas não vão até março? Elas vão até março, normal. Agora, carga horária fecha com 80 horas. E eu fecho as 80 horas daqui a 6 semanas. Então, como a orientação para a gente, pelo menos no curso de agropecuária, foi que a gente, ao finalizar, fosse finalizando, no caso, e as aulas que fossem liberando, fosse cedendo para os professores que precisam fazer reposição, ou para os professores que precisam fazer aula prática, então é por isso que eu tenho me organizado dessa maneira, porque acredito que para alimentos vai ser a mesma coisa. E, além disso, o tempo que exceder, no caso, eu finalizei minhas aulas convencionais em fevereiro, na segunda semana de fevereiro eu finalizei. O que vai acontecer? Esse tempo que eu não vou ficar postando aula mais, porque eu já finalizei a carga horária,
eu vou ficar totalmente disponível para os alunos que precisarem fazer recuperação. Os alunos que tiverem qualquer atividade para recuperar, então aí eu fico disponível para esses alunos. E por essa razão que eu também tenho me organizado dessa forma. E acredito que de tudo que eu tinha para falar, era isso. E aí agora eu quero saber se você tem alguma dúvida, Alice, porque eu comecei a falar aqui na metralhadora aqui e não parei. Tem alguma dúvida, alguma coisa que você queira perguntar, ou comentar, ou reclamar, enfim. Então tá bom. Tudo certo mesmo? Nem falar comigo você não vai? Nem você está sem microfone? Entendi. Então tá bom. Eu deixei essa aula gravada, né? Eu vou depois subir ela para o AVA, para que os demais alunos possam ter acesso. Então, se você puder divulgar, por favor, né, para a sua sala, vai ficar no AVA. Quem entra no AVA e olha vai perceber. Mas, de qualquer maneira, se você puder divulgar, porque, não sei, eu acho que tem informações importantes aqui e que pode ser interessante para mais pessoas depois assistirem, né? Então, tá bom. E aí é isso. Se você não tem nenhuma pergunta, eu acredito que eu já passei todas as informações que eu precisava. E aí eu te agradeço por você ter participado. E já te aviso que semana que vem a gente vai ter aula de novo, nesse mesmo horário, né, que é o horário de aula normal. E aí eu vou fazer essas aulas, eu vou deixar agendada, por isso até que eu mandei aquele link lá para vocês preencherem com o e-mail pessoal, porque eu acho que assim, pelo menos eu mandei no e-mail pessoal o convite, não sei se você recebeu, acredito que sim, mas a gente deixa agendado no Google Agenda, né? E aí ele manda o lembretezinho, pelo menos eu coloquei para mandar um lembrete meia hora antes e depois 10 minutos antes, para que vocês ficassem bem avisados aí em relação ao horário. Por isso que eu nem ia avisar nada no grupo, só de última hora ali eu peguei e postei, mas como eu já tinha mandado no Google Agenda, e tinha mandado no aplicativo, e tinha postado no AVA também, então eu falei, eles já estão bem avisados já. E aí, na semana que vem, eu vou, inclusive, a gravação da aula que eu vou fazer vai ser durante a aula mesmo, né? Então, quando eu postar o conteúdo, já vou explicar o conteúdo, já vai estar gravando a aula e vai ser no momento da aula mesmo, tá bom? E era isso, então. Então, obrigada aí por participar e eu que agradeço. Aí até semana que vem, tá bom? Você vai receber o convite de novo para semana que vem. Um abraço, fica com Deus e um excelente final de semana para você. Pronto. Obrigada. Pronto, eu vou parar a gravação. Beleza.